Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não queremos denegrir, falar mal de ninguém, queremos pregar a verdade. Sabemos que a verdade fere e dói. A verdade, ela é como um choque naqueles que têm vivido no sistema organizacional, o sistema denominacional, que têm vivido através dos seus dogmas, credos e doutrinas falsas. Não falamos contra as pessoas, falamos contra o sistema. Ou seja, nós pregamos a palavra e isto será um confronto contra o sistema que tem aprisionado as pessoas nos seus dogmas, credos e doutrinas falsas. Nossa intenção, objetivo, finalidade, intenção, motivos e objetivos aqui é transmitir a palavra na sua íntegra. A palavra como os apóstolos pregaram, de volta à fé apostólica. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tirar você destas gaiolas. Esta mensagem é para encontrar o último eleito, e o eleito que estiver aí, quando ele ouvir esta mensagem, isto vai soar diferente e ele vai sentir algo diferente. Como uma vez eu estive em uma dessas denominações, a Igreja Batista, quando eu vi esta mensagem revelada, que Deus enviou um profeta para restaurar todas as coisas, então isto soou no meu coração maravilhoso. E eu encontrei a mensagem que traz fé para o rapto. Que Deus te abençoe esta manhã. Fique conosco até o final da programação e você será ricamente abençoado. Então nós vamos continuar aqui com a nossa porção, falando sobre... Nós estamos na série sobre o Espírito Sedutor, e desta feita nós começamos a falar sobre a origem das denominações, do sistema organizado, como surgiu a idolatria no mundo, a origem da Babilônia. Depois da morte de Noé, que os seus filhos começam a gerar, um neto de Cão, Nimrod, é o fundador deste sistema de idolatria. Dali veio todo o sistema de idolatria do mundo que você possa imaginar. Começou em Babilônia. Ali no vale de Sinear, quando eles quiseram construir uma torre para chegar até o céu. Uma forma humana de chegar até Deus, mas você nunca chega a Deus pelos seus esforços próprios. E essa é típica adoração diabólica, adoração em vão. Caim tentou chegar diante de Deus com frutas, com os seus próprios esforços. Plantou, colheu, do seu próprio suor, colocou no altar e de uma forma que ele pensava que sua mãe tinha comido uma maçã, uma banana, uma uva, uma pera. Então ele colocou várias frutas no altar,
para que Deus aceitasse aquilo. E aquilo era do seu próprio suor. Mas Deus rejeitou. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Nós estamos vendo um mundo, tantas denominações, na qual Deus rejeita a sua adoração porque rejeitou eles. Isto são adorações caimitas. Mas vamos ler a palavra aqui para a gente fixar nossa base na palavra. Eu quero falar hoje sobre a Torre de Babel, a união falsa, e toda união onde não existe o Espírito Santo, ela é falsa, vai terminar em ruína. Acompanhe comigo, por favor, Gênesis capítulo 11, a partir do 1. Entretanto, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E aconteceu que, ao jornadearem, vindo do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: vinde, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu Adonai para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só linguagem. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles têm imaginado fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que não entenda a língua uns dos outros. Assim Adonai os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado de Babel, porque ali Adonai confundiu a linguagem de toda a terra. E dali Adonai os espalhou sobre a face de toda a terra. E agora segue dizendo: estas são a geração de Sem. Pai, tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. Deus, fala através desta programação ao povo que está do outro lado. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão ouvindo a tua palavra. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero destacar um ponto importante. Depois da Torre de Babel, vai falar da geração de Sem. Daí é que vêm os verdadeiros adoradores. Daí veio Abraão. De Abraão, Isaac. De Isaac, Jacó. De Jacó, José. Você vai ver que Abraão simboliza o fundamento da fé, Isaac o fundamento do amor, Jacó o fundamento da graça e José o fundamento da perfeição. E esses 4 fundamentos você só encontra em Cristo. Olha como a Bíblia ela é perfeita até na cronologia dos acontecimentos. Depois da Torre de Babel é que vem o chamado de Abraão de um verdadeiro adorador. Então vamos lá. Queremos entender aqui, observe comigo, daqui surgiu toda idolatria que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar de idolatria, organização, denominação, foi fundada aqui. Aqui se começou a Babilônia. Muitas pessoas não têm noção de onde veio o paganismo, astrologia, reencarnação, necromancia, o espiritismo, ciências ocultas, mariolatria. Teve origem aqui em Babel. Isto é claro. Observe. O Satanás é hábil e astuto. Ele seduz as nações.
Só que enquanto Noé estava vivo, o profeta William Branham nos ensina isto, enquanto Noé estava vivo, a coisa estava bem. Porque Noé era o mensageiro para aquela era, para aquele momento. Enquanto o mensageiro está vivo, o povo continua bem. Mas depois que o mensageiro morre, o povo se corrompe porque começa a vir interpretações erradas. Então Satanás, Noé morre. Quando Noé morre, os filhos de Noé começam a gerar outros filhos. E aí vem um neto de Cã, que se chamava Nimrod. Este foi o homem a se opor a Deus e a querer, e ele se opõe a Deus, foi o primeiro anticristo da história, e ele agora quer formar um sistema de adoração. Satanás agora usa este para atrair pessoas para ele através de Nimrod. Já que Nimrod era um poderoso caçador, e as pessoas pensam que era um caçador que só caçava animais. Não. Esse poderoso caçador é que ele arrebanhava uma grande quantidade de pessoas. Grande orador, poder de convencimento e de persuasão, notável político e grande ditador. Isto era Nimrod. Hoje nós temos muitos deles espalhados pelo mundo. Basta você ver Ben-Hur, quando ele vai para um canto, ele arrebanha 2 milhões de pessoas. Você vê tantos eles que estão aí, arrebanham pessoas para si, mas as doutrinas deles são falsas. São falsas, são enganosas, é para enganar. Eles arrebanham as pessoas para uma união falsa, uma união que não vai dar em nada. Observe. Eu quero caminhar aqui com você devagar para que você possa entender. Então Nimrod queria, o seu intento era conseguir 3 coisas. Era edificar uma nação, propagar a sua própria religião e criar um nome para si, ser famoso. Veja, o profeta alertou: dinheiro, fama e mulher são 3 coisas que derrubam homens de Deus. Preste atenção, olha, homens de Deus podem cair por isto. Balaão caiu por dinheiro, era um profeta. Sansão por mulher e Saul por popularidade, por fama. Então você tem 3 exemplos claros de homens que caíram por isso. Ora, Balaão era um profeta, mas amou o prêmio da injustiça. Dinheiro. Caiu, se corrompeu, um profeta corrompido. Um homem que falava boca a boca com Deus se corrompeu por causa de dinheiro. Sansão era um nazireu de Deus, escolhido para o serviço de Deus antes do seu nascimento, mas caiu por mulher. E Saul foi ungido rei de Israel, caiu por popularidade. Não brinque não. Muitos pastores da mensagem já caíram, alguns por dinheiro, outros por fama e outros por mulheres. Agora preste atenção, as pessoas só conseguem ver que um pastor cai se for por mulher, porque isso repercute para todos. Mas por dinheiro e por fama, aí tem que ter olhos espirituais para ver. Eu participei de um sistema, eu saí da Igreja Batista e entrei em outro sistema denominacional aqui, a Fé Perfeita em João Pessoa aqui, é outro sistema. Mas quando eu vi que aquilo ali era só fama e dinheiro, e o homem é milionário e famoso, eu disse, aqui não é lugar para mim. O irmão Branham nunca pregou estas coisas. Nunca pregou essas coisas. Eu desafio qualquer um deles a me mostrar o William Branham pregando isso. O William Branham fazendo viagens turísticas para Israel, Grécia, Dubai, Roma. O irmão Branham,
o irmão Branham fazendo isto, a pessoa pegar o dinheiro suado, de dízimo de pessoas, de lavandeira, de servente de pedreiro, pessoas que pegam ônibus apertados, pessoas que sofrem, que trabalham para poder estar viajando, tocando nos pilares de Roma, e ali, como se fosse uma viagem turística, dizendo que é uma viagem bíblica. Não, isso é contrário. William Branham nunca fez isso. William Branham nunca comprou um carro nessas condições. Quiseram dar para William Branham um Cadillac novo e ele não aceitou, porque ele via que o povo que congregava com ele era pobre. Observe. Então você tem que estar de olho, você tem que estar observando, sabe? O sistema. Esses sistemas não levam as pessoas a nada. Mas vamos aqui para não perder meu foco principal. Então veja, Nimrod, ele queria fazer essas três coisas e ele conseguiu. Edificar uma nação, propagar sua própria religião e criar um nome para si, ser famoso, poderoso no mundo. E o profeta William Branham disse que ele conseguiu esses três intentos dele. O maior sistema de idolatria, Babilônia, e hoje Babilônia representa a Igreja Católica e suas filhas, e estão presentes no mundo hoje. E isto só vai terminar quando Deus queimar esta terra com fogo, quando Deus acabar todos os sistemas mundiais e estabelecer o próprio sistema dele. Aí isto vai acabar. Mas enquanto estivermos aqui, esse sistema e suas filhas estarão aí. Mas os verdadeiros adoradores também estão aqui na terra. Babilônia está na terra, mas os verdadeiros adoradores estão na terra. Babilônia estava na terra, Abraão estava na terra, adorando de verdade. Os filhos de Deus estão na terra, sendo os verdadeiros adoradores. Mas veja, eu quero me deter aqui o seguinte. Numa união falsa, você vai ver que eles disseram assim, ó. Era a terra toda de uma língua. E aconteceu que eles partindo e disseram, foram para o oriente e acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Disseram, vamos fazer uma cidade, vamos façamos tijolo, queimemos e o betume servirá de argamassa e vamos construir uma cidade. E nessa cidade nós vamos construir uma torre cujo topo chegue ao céu. Construir uma maneira de chegar ao céu sem a ajuda de Deus, os nossos próprios esforços humanos. Aí o profeta diz, construir uma forma terrestre feita pelo homem, construir algo para chegar até o céu à sua própria maneira, um sistema estabelecido pelo homem. Então, uma forma de chegar ao céu pelo homem, mas eles jamais chegariam ao céu à sua própria maneira. Uma forma de chegar ao céu sem a ajuda de Deus. Você jamais chegará ao céu se não for pela escada de Jacó. Observe, quando Jacó teve aquele sonho daquela escada, diz cujo topo alcançava o céu. A escada ligava o céu à terra. Aquilo era o meio, era o acesso que Deus estava dando para chegarmos ao céu. E aquela escada tipifica Cristo, a sua palavra. Você não chega ao céu se não for através de Cristo, da palavra revelada, da palavra completa. Você vai subindo degrau por degrau nessa escada de Jacó e o topo dela vai dar aonde? No céu. Era o meio. O acesso que Deus estava trazendo para nós para chegarmos ao céu. Através de torres, você não chega ao céu. Batista, congregacional, assembleiano, adventista e alguns tabernáculos você não chega ao céu. Mas através da palavra, você chega ao céu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único meio, o único acesso, o único meio de você estar seguro e chegar ao céu é através de Cristo. Tem que ser pela forma divina, não pela forma humana. E aí nós estamos vendo um monte de denominações espalhadas pelo mundo. Estas são torres de Babel. Agora veja, o povo tinha uma só língua, um só idioma, e eles se reuniram.
vamos se unir. Veja que uma união onde Deus não está, ela é falsa. Ela vai terminar em confusão, em ruína. E essa mesma união que Herodes estava fazendo ali, Roma vai fazer também. O Concílio Mundial de Igreja. Mas isso vai terminar em confusão. Isso vai terminar em ruína. Mas eles vão reunir. Isto é, o Concílio Mundial de Igreja será a imagem da besta. As pessoas estão pensando que a imagem da besta é uma imagem que vem, algo que vai enganar o povo. Oh, totalmente. Isso está a quilômetros e quilômetros de distância. A imagem da besta é o concílio ecumênico. Então, isto irá surgir de novo no mundo, porque eles querem fazer uma maneira de chegar até o céu. Agora, tudo isto vai ser em prol de dizer assim, vamos ganhar as almas para Cristo. Nunca, eles só fazem prosélito, nunca ganham almas para Cristo. Nunca. Fora da palavra você não será bem sucedido. Você pode ir para qualquer lugar, você não será bem sucedido. Então, William Branham diz, a única união que é válida é sobre a palavra, é com o Espírito Santo, é a união que vem do Espírito Santo. Esta é a única união que é válida. Fora disto, não, é ruína, é perdição, é confusão. Então veja só, você vai ver que no Pentecoste, a Bíblia diz assim, todos estavam unânimes em oração, 120 pessoas, observe, ó. Às vezes eles dizem assim, ele está isolado. Ele está isolado. Ora, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Não é esse pessoal aí da Fé Perfeita aí, desse grupo aí do grandão de João Pessoa aí, eu vou omitir o seu nome. Veja, diz assim, ele está isolado. Ora, esses encontros de pastores que tem aí, Deus às vezes não está nem nisso, gente. É muita gente, é multidão, mas Deus não está lá. Se Deus não está lá, não vale de nada. Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Se tiver 2 e esta união for divina, o Espírito Santo estiver lá, é a coisa mais maravilhosa do mundo, do que ter uma multidão de 2 milhões e Deus não está lá. Ora, Benny Hinn, quando vai para um local, ele arrasta 2 milhões de pessoas. Ele arrasta essa quantidade. Mas Deus está lá? Não está. O que está lá é um monte de espíritos enganadores para enganar as pessoas. Deus não está nisto. Então veja só. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Isto é uma união verdadeira. No Pentecoste havia só 120 pessoas reunidas no cenáculo. 120. Não era multidão de 1.000, 2.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Não. Era 120 pessoas unânimes em oração. O Espírito Santo desceu. E observe, agora eu vou dizer uma coisa para você. Toda coisa quando é unida, o projeto vai para frente. Agora eu digo, e o projeto divino ele só vai para frente quando há uma união dada pelo Espírito Santo. Preste atenção agora, observe. Todos tinham uma só língua. Eles tinham uma só língua. Eles tinham a capacidade de se comunicar, todos. Mas Deus veio e mudou essa capacidade de entender um ao outro. Então eles se espalharam. Observe, ao mudar esta capacidade de entender um ao outro, mudar a linguagem deles, então eles se retalharam, se espalharam pelo mundo. Gente, Batista não entende. Por quê? Batista só trabalha para Batista. O Batista diz assim, a linguagem do Batista é, não pode usar qualquer roupa, Deus só quer o coração. Olha, isso é uma linguagem que não é bíblica. A Assembleia diz assim, não, a Assembleia dos Deuses ou a Assembleia dos Homens diz assim, não, você fala em línguas e você tem o Espírito Santo. Esta não é uma linguagem bíblica e não é a linguagem dos batistas. E o assembleiano não tem a linguagem dos batistas.
O adventista diz, não, você guarda o sábado e tá bom. Esta não é a linguagem bíblica. E não é a linguagem do assembleiano nem do batista. O congregacional diz assim, não, você não precisa dar dízimo não, porque dízimo é lei. Esta não é a linguagem bíblica. E também não é a linguagem dos outros. Mudou-se a capacidade deles se comunicar. Então, eles se espalham. Agora vamos aqui para os tabernáculos. William Branham, quando morre, aí eles retalharam a mensagem em pedaços. Retalharam. Eu sei que isso é necessário acontecer, porque o apóstolo Paulo disse, é necessário que haja facções entre vós, para que seja manifestado quem é o verdadeiro. O apóstolo Paulo disse isso lá em Coríntios. Então veja só. Aí o profeta William Branham morre, aí eles... Porque um sacerdote não leva, eles não conseguem segurar a palavra revelada, a palavra completa, não. Você vai ver que quando Moisés se ausentou para o monte 40 dias para buscar as tábuas da lei, Arão, que estava com o povo apertou ele se corrompeu. Ele se corrompeu. Ele construiu o bezerro de ouro. Certo? Aqui só foi Noé morrer. Quando Noé morre, começam a nascer os filhos. Daqui a pouco, o profeta diz, aquela geração espiritual morreu, então vai surgindo outras e ele se corrompe, porque o mensageiro não está mais lá, então o povo vai e se corrompe. Observe. William Branham morreu. Quando William Branham morre, então eles começam a retalhar a mensagem. Aí um vai e diz assim, olha a linguagem. A capacidade deles se comunicar já não havia mais, porque todos tinham a mesma linguagem, falavam o que o mensageiro falava, mas o William Branham vai, então agora começa. O outro diz, olha, aquela nuvem lá no Monte Pôr do Sol foi a vinda de Cristo. O William Branham nunca falou isso. O outro vem e diz, o novo nome de Jesus é Branham. O William Branham disse, Deus nunca pôs seu nome em mim. O outro diz, eita, o William Branham vai voltar para cavalgar montado num cavalo branco. Não existe isso. E ressurreição isolada. Não existe isto. O William Branham disse, o pastor é local, mas aí é um pastor para 10 igrejas. O William Branham disse, eu vivo com $100 por semana. O restante vai para os campos de missões. Mas tem deles aí que é milionário. Aqui o de João Pessoa tem um carro de 300 mil e mansão de 2 milhões. O William Branham disse que uma mulher pintada é como se fosse carne para cães. E que um homem jamais deveria beijar uma mulher antes do casamento. Jamais. Mas aí vem o pastor, o Rudimar Farias, e casa uma menina toda pintada e 2 jovens fornicários. Onde foi que o William Branham ensinou isto? Isto é a linguagem do profeta? Não. Eles não têm mais a mesma linguagem do profeta, o que o profeta ensinou. Mas eu vou continuar com a linguagem do profeta, dê no que der. Pode ir, pode vir problemas, tribulações, eu vou ficar com a linguagem do profeta. Porque é a revelação da Bíblia. Então, já não há mais a capacidade de se comunicar. Já não tem mais essa capacidade de se comunicar entre eles. Então, quando lá na Torre de Babel, um pedia, Deus desceu, Adonai desceu, confundiu as línguas. Quando confundiu as línguas, um pediu um tijolo para o outro trouxe um martelo. Aí o outro entendeu mal. Você tá... Isso aqui. Eles começaram a brigar entre si e se espalharam pelo mundo. Saíram. Não tinha mais a capacidade de se comunicar. Deus tirou a maneira deles se relacionar um com o outro. Então eles começaram a brigar e se espalharam pelo mundo. No Pentecoste, eles tinham a capacidade de se comunicar, porque todos viviam de comum acordo na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Gente, existem igrejas da mensagem que membros passam necessidade enquanto o pastor anda em carro de 300 mil. Isso é uma vergonha.
Isso não é igreja primitiva. O William Branham ensinou que nós devemos retornar de volta aos padrões dos apóstolos. Todos viviam de comum acordo na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Esta maneira de se comunicar era dada pelo Espírito Santo. É uma pena que meu tempo acabou, mas eu vou voltar aqui e nós vamos ter várias lições preciosas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu não posso passar do horário da programação da rádio, do tempo de meia hora, mas nós retornaremos com esta programação de volta. Que Deus te abençoe. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.